que a gente nunca pensou que poderia fazer. De repente, nos tornamos escravos daquele pecado que antes parecia pequeno e de repente ficou quase que mais forte do que nós. A palavra de Deus nos diz que Deus não permite uma tentação mais forte do que nós. Deus é fiel. Deus não permite que uma tentação seja mais forte do que nós. Com a tentação, Ele dá força para superar. Deus é fiel. Deus não permitiria que você fosse tentado além das suas forças. Mas quando a pessoa está envolvida com o pecado, ela fica cega. E ela começa a pensar que o pecado é mais forte do que ela. E aquele rapaz está nessa situação. E eu disse para ele assim: meu filho, é muito simples. Confesse. Confesse diante de Deus, na presença do sacerdote, que você é pecador. Peça o perdão de Deus e vá lá participar da missa, receber Jesus na hóstia santa. E ele falou assim: Padre, eu não mereço nem isso, porque eu sei que se eu confessar agora, amanhã eu vou repetir o pecado. Então eu olhei bem nos olhos dele e falei assim: filho, se você tivesse só um dia de hoje, só hoje, para decidir, se você tivesse só agora para decidir, o que você decidiria? Jesus ou o pecado? Ele olhou nos meus olhos e falou assim: Padre, se eu tivesse só hoje, se você tivesse só agora para decidir. Ele olhou para mim e falou assim: Padre, se tivesse só agora, eu escolheria Jesus. Jesus é maravilhoso. Se tivesse só hoje para decidir, eu escolheria Jesus. Então eu coloquei a mão na cabeça dele e falei assim: então o Senhor te perdoa de todos os seus pecados, porque para Deus o que vale é o agora. Deus não está preocupado com o amanhã, não. Deus quer o agora da sua vida. Quando você está perdoado, meu filho, vai participar da missa. Ele levantou com ânimo novo e falou: então quer dizer que se eu decidir agora, se eu tiver uma decisão agora, eu tenho chance? Tenho sim. Porque Deus não te cobra aquilo que você não tem. Como é que Deus vai cobrar de você segunda-feira se você ainda está vendo domingo? Deus quer agora. A decisão de romper com o pecado precisa ser imediata, instantânea, concreta, neste momento, neste segundo. Infelizmente, nós não sabemos nem o que vai acontecer quando atravessarmos o cordão. Mas o Senhor está pedindo para nós agora uma decisão: romper com o pecado. Por hoje não, eu não vou pecar. Por hoje sim eu vou viver a santidade. Eu não quero assumir. Hoje não, amanhã eu não sei. Padre, quando chegar amanhã, o que eu vou fazer? Amanhã bem cedo, eu levanto na frente do espelho, olha para o espelho. Eu não quero não, porque agora hoje em dia os espelhos são resistentes. Você olha para o espelho assim, dá um sorriso, olha ali nos seus próprios olhos no espelho e diz assim: por hoje, de novo, não. Amanhã não sei, mas por hoje, não. Não faça promessas a longo prazo com Deus. Conhece aquela pessoa que comprou uma casa em 250 prestações? Ela vai morrer de janeiro do bisneto. Não faça promessas a longo prazo. Por hoje, a minha decisão hoje é não. Se você fizer isso, olha uma barreira que foi derrubada. Uma barreira que foi derrubada. Não importa o pecado, viu? Seja qual for o pecado. Cancele essa barreira para que Deus possa entrar na tua vida e você vencer as forças do mal. A Antonieta me explicou ontem, de manhã, ela falou a respeito da presença do mal no mundo. Ele existe. Meus filhos, esse episódio que aconteceu em São Paulo, onde um rapaz, florescendo a sua fase adulta, 22 anos, assassinou uma ex-namorada e tentou matar uma outra. Todo mundo assistiu isso ficando chocado, também porque a televisão exagerou, abusou do emocional. Por fim, ninguém aguentava mais escutar essas histórias. Ali existe também a influência de Satanás, a influência do mal, que
que foi penetrando na vida da história daquele rapaz lentamente. Não, ele não está nem endemoniado, não, viu? Porque hoje em dia até o diabo ficou mais esperto. Até o diabo ficou mais esperto. Ele sabe que se ele se manifestar francamente e abertamente, hoje, graças a Deus, muitas pessoas têm experiência de Deus. E impondo a mão e orando ao Senhor Jesus, o inimigo tem que calar. Então o inimigo ficou mais esperto. Ele não se manifesta assim. Raramente acontece isso. Na canção nova é só comprar para burros, né? Ele chega. Mas normalmente isso não acontece. Ele é mais esperto, ele quer agir na surdina, devagarinho, escondido, disfarçado. Ele se disfarça, fica mascarado para tentar seduzir aqueles que são amados por Jesus. Por isso, quando nós dizemos não, eu não quero mais pecar, eu estou derrubando uma importante máscara do inimigo, que é o pecado. Não. Assumir um não verdadeiro, seja qual for o pecado. Mas olha, presta atenção. Se você quer realmente abandonar o pecado, tem que abandonar todos os hábitos de pecado. Vou dar um exemplo para você. O sujeito tem o hábito de encher a cara de cerveja. E ele fala assim: por hoje eu não vou mais beber. Mas 6 horas da tarde ele vai dar um curtidinho na frente da garrafa de cerveja, que eu para ela. E fala: por hoje eu não vou mais beber. E a garrafa suando na porta. Se você quer realmente abandonar o pecado, corte todo o relacionamento com ele. Corte tudo. O homem casado que está se envolvendo com outra mulher, e sabe que isso é uma desgraça tremenda para ele, para sua família e para sua posteridade. Porque o marido que trai a esposa não trai só a esposa, trai a si mesmo, trai a esposa, os filhos e trai a Deus. Aí ele vem no encontro desse e fala assim: eu não vou mais adulterar. Mas todo dia passa na porta da casa da mulher. Então ele não tomou uma decisão verdadeira, não. Ele falou da boca para fora, mas os seus atos não confirmam isso. Ou então ele fala: não vou mais pecar, mas guardou o número do telefone celular dela no celular dele. Se você decide que não quer mais pecar, naquela hora tem que romper todo e qualquer tipo de laço de relacionamento com o pecado. Não! É tudo, de uma vez por todas. O rapaz, a moça que é escravo da masturbação e que tem na sua casa quilos de pornografia, e ele fala assim: eu não vou mais cometer esse pecado, porque minhas mãos foram feitas para adorar e servir a Deus, e não para o pecado. Mas dentro de casa, deixa debaixo da cama guardar todo o material pornográfico. Ele tem que colocar fogo aqui. Ele não pode nem jogar no lixo. Se jogar no lixo, outra pessoa pega. Tem que queimar. Jogar fora. Completamente. Completamente. Senão, as raízes, as lembranças do pecado te arrastam. Já ouviu dizer que porco tem saudade da lã? Eu tinha um amigo que ganhou uma porquinha. Ganhou um leitãozinho assim. E ele gostava tanto desse leitão. Pintava a mão dele, era uma leitoa. Pintava a mão, colocava lá assim, cor-de-rosa, no pescoço da leitãozinha. Dava banho todo dia, com água cheia. Dava banho às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. A leitoa fazia cocô, se for falar assim, e lambuzava no próprio cocô. Porque corpo é corpo, gente. Nós naturalmente temos saudade do pecado. Por isso eu tenho que romper com tudo aquilo que pode me fazer voltar para o pecado. Aí sim, estamos derrubando as